dia, pessoal. Estou aqui para responder algumas das perguntas que vocês me mandaram sobre minha formação, minha história profissional e alguma dica para vocês de carreira profissional. Bom, meu nome é Erasmo Toledo, eu sou economista formado na FAP, fiz uma especialização de administração e finanças na USP e uma especialização em gestão de negócios na Dom Cabral e no INSEAD na França. Foi uma experiência bem bacana poder ter contato com diferentes culturas. Estou na Natura já fazem 27 anos. Antes da Natura eu tive estagiando num banco de investimento, porque obviamente como todo economista eu achava que banco de investimento era o meu futuro, mas acabei vendo que não era bem por aí que as coisas iam e tive uma proposta de ir trabalhar na Natura quando a Natura era pequenininha, uma empresa bem menor do que é hoje, estamos falando lá em 1990, uma empresa de 70, 80 milhões de dólares, né? E hoje a Natura é uma empresa de quase 3 bi, vocês têm noção da diferença de tamanho. Comecei lá como analista, trabalhava na área comercial, na parte de planejamento, e aí tive a oportunidade de, desde essa perspectiva, conhecer um monte de coisa dentro da empresa. Como era uma empresa pequena e eu gostava muito de perguntar e tinha muita curiosidade, tive a oportunidade de conhecer muita coisa e fui buscando o meu espaço. Tive a oportunidade de cuidar da área de processos, de fazer os desenhos de processos da empresa, redesenhar o modelo de gestão da área comercial, quando fui responsável por toda a parte de planejamento e gestão, e depois tive a oportunidade de ir para a área de planejamento, que a gente chamava de planejamento físico e financeiro, então fazer toda a parte de demanda, de mandar as propostas de volumes para a fábrica produzir, calcular quanto nós íamos vender, preparar as campanhas promocionais, então foi bem bacana isso. Depois, na sequência, eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal. A Natura tinha uma operação em Portugal, aí fui como gerente de operações, cuidando de toda a parte de finanças, operações, recursos humanos e atendimento. Era uma empresa bem pequenininha, mas também me deu uma visão bem bacana, pude ver o negócio de uma forma integral. Voltei para o Brasil depois dessa experiência, que foram de 2 anos mais ou menos, e tive a oportunidade de continuar na área internacional, cuidando desde o Brasil da modelagem de toda a parte comercial. Eu era responsável por garantir que o modelo comercial nesses países estivesse alinhado com o modelo do Brasil. Uma experiência bacana, aí comecei a atuar com maior ênfase na América Latina. E depois disso fui convidado a ir para uma operação num dos grandes movimentos que a gente queria fazer de aceleração da estratégia. E aí fui com um grupo de pessoas para a Argentina, foi a minha primeira vinda aqui para a Argentina. Tivemos durante 5 anos aqui, fizemos um grande lançamento da marca, eu vim cuidando também da área de operações. Foi uma loucura, trabalhamos como louco, mas foi muito gratificante, porque a Natura cresceu, explodiu, foi uma época que a Natura explodiu aqui e é parte do êxito que a gente tem hoje na nossa operação na Argentina, que é a maior operação fora do Brasil, vem muito dessa época. Depois disso fui convidado para ser gerente geral do Peru, mudamos para o Peru, aí fiquei de 2004 a 2007 no Peru, foi uma experiência fantástica, também uma época muito boa, a gente conseguiu acelerar a estratégia no Peru com tudo que eu tinha aprendido na Argentina e foi muito bacana, nós praticamente duplicamos a operação ano a ano, né? E hoje o Peru está entre as 3 maiores empresas de venda direta, a Natura no Peru, né, está entre as 3 maiores empresas de venda direta. De lá voltei para o Brasil, né, para cuidar de toda a área que a gente chama de gestão comercial, então toda a parte de suporte à área comercial, a gente era dividido em unidades de negócios, de desenvolvimento de produtos e as regiões. E a minha área, o que fazia era exatamente, minha responsabilidade era coordenar essas duas coisas, ou seja, os conceitos e produtos que eram desenvolvidos pela área de inovação, como eles iam chegar no mercado. Então toda a parte de marketing, de treinamento, o marketing que eu estou falando é sempre o trade marketing, né? De treinamento, de planejamento, de relacionamento, era todo feito nessa área, né? Aí fiquei 3 anos nessa área, foi uma época muito bacana também aqui, onde a Natura cresceu muito forte no Brasil. Depois eu fui convidado para ir para a área de inovação comercial e buscar começar a construir tudo que vocês estão vendo hoje que a Natura está instalando de inovação, tanto na online quanto as lojas. Foram reflexões que foram feitas naquela época. Fiquei somente 1 ano, porque na sequência eu fui convidado para assumir a América Latina, me mudei de volta aqui para a Argentina, e nos últimos 6 anos eu estou
tocando negócio da Natura fora do Brasil. Então todas as operações da América Latina fora do Brasil, e aí estou falando de México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, né, e Bolívia, são administrados por nós, ou por mim, pelo meu grupo aqui da Argentina. E tem sido muito legal, tendo tido resultados bem bacanas, e muito do que eu aprendi na minha história é válido até hoje, né? É o que me ajuda a tomar as decisões até hoje. Então é isso, de novo, não tem muito segredo. O que eu fiz foi tempo, dedicação e obviamente que ir buscando informações e buscando recapacitações, ou seja, e fazendo treinamentos e buscando informações e atualizações que possam ajudar no dia a dia, né? Então, se eu falo a dica para vocês, eu tenho aquelas 3 famosas, gente. Preparar, tem que estar preparado para assumir os desafios, então aproveita essa época de estudo para dedicar, aprofundar entendimento dos conceitos que tem por trás disso, porque isso sim vai ser válido para vocês muito no dia a dia do trabalho. Comece a trabalhar o quanto antes e saibam que sucesso é sinônimo de muito trabalho. Então, suar na camisa e comecem desde cedo e questionem tudo e perguntem tudo, porque isso vai ajudar vocês a entenderem. E um terceiro pé que não é menor e é importante é um pouquinho de sorte sempre ajuda. Bom, falando um pouco da experiência que eu tive nos diferentes países que morei e como é que a gente tem que lidar com isso no dia a dia do trabalho, eu acho que a coisa mais importante é você entender muito dos traços culturais de cada país, né? Nós brasileiros temos uma forma de lidar que é muito distinta do argentino, que é muito distinta do chileno, que por sua vez é distinta do português, e no dia a dia do trabalho você sente bastante essa diferença. Vou dar um exemplo aqui da Argentina. Quando eu cheguei aqui, as pessoas depois de algum tempo me perguntavam 2 ou 3 vezes o que efetivamente eu queria, porque nós brasileiros temos aquela forma um pouco mais suave de dizer e talvez não ser muito assertivo na hora de dar uma ordem. E os argentinos têm uma forma muito mais direta. E hoje, depois dos 6 anos que eu tenho vivido aqui, ao contrário, cada vez que chego no Brasil as pessoas falam: opa, vai devagar aí, que você está muito direto. O que é mesmo? Porque você está nervoso? E não tem nada a ver, é só uma questão de você se adaptar com a cultura. Então, eu acho que isso é um dos pontos muito interessantes que você pode viver, além de, obviamente, lógicas de mercado completamente diferentes que acabam te ajudando a ter insights de um mercado com o outro, né? E a experiência para a família, né? Aprende novas línguas, tem uma perspectiva mais ampla, o fato de olhar o seu país desde de fora passa a criar uma outra visão e uma outra opinião sobre o seu país, o que te ajuda a buscar oportunidades dentro do seu país ou nos países que você vai ocupar. Eu só vejo vantagem, né? Então, se vocês tiverem oportunidade de poder viver novas culturas, não deixem de vivê-lo. Sem dúvida vai ser uma boa sorte para vocês e espero que tenha ajudado.